Edição às 10 na TSF com Nicolau Fernandes. A Autoridade Regional das Atividades Económicas, a ARAE, aplicou 102 coimas no setor da restauração desde janeiro. Em nome da segurança alimentar foram também encerrados 6 estabelecimentos de restauração. A notícia está no diário e dá conta das inspeções realizadas este ano. É o resultado das 142 queixas que deram entrada nos serviços, ou seja, 72% das queixas resultaram em multas. As coimas aplicadas ascendem a 93 mil euros. O inspetor da ARAE, Rogério Gouveia, também ao diário, diz que, embora haja uma cada vez mais consciencialização para o cumprimento da lei, há sempre muito a fazer nesta área. Rogério Gouveia sublinha que a maioria dos estabelecimentos na região respeitam a lei no que diz respeito à segurança e higiene alimentar dos produtos que chegam aos consumidores. No próximo mês, abre ao trânsito a variante que liga os concelhos da Ponta do Sol e da Calheta. A garantia foi deixada pelo secretário dos Assuntos Parlamentares e Europeus durante a sessão solene comemorativa de mais um aniversário do Concelho da Calheta. Em representação do Governo, Sérgio Marques referia-se em concreto ao túnel da variante da Madalena do Mar, que, juntamente com o novo túnel até o Arco da Calheta, finalmente dotado dos equipamentos de segurança, integram um investimento total a rondar os 70 milhões de euros. Na cerimónia realizada no Porto de Recreio da Calheta, Sérgio Marques reafirmou a intenção de reiniciar, ainda durante este mandato do Governo, a obra da Via Expresso entre a Feijão da Ovelha e a Ponta do Pargo. No próximo mês estará terminada e aberta ao público a variante que liga os concelhos da Ponta do Sol e da Calheta, num traçado de cerca de 3,5 km e que teve um custo total de cerca de 70 milhões de euros. O Governo resistiu às críticas fáceis que surgiram, reiniciando e aproveitando uma obra onde já se tinham gasto cerca de 75% do seu custo e onde operava um túnel sem as devidas condições de segurança. Contribui-se assim para uma maior dinamização da economia destes concelhos, possibilitando aos automobilistas condições de circulação mais rápidas e seguras. Também nesse sentido, temos a intenção de iniciar a ligação entre a Raposeira e a Ponta do Pargo ainda durante o mandato deste Governo, terminando desta forma o traçado da Via Expresso da Zona Oeste, tão ambicionado pelas gentes deste concelho. O Governo está também empenhado em resolver problemas que a natureza nos impõe, aos quais o Concelho da Calheta naturalmente não escapa. Uma das situações identificadas que mais preocupação nos causa refere-se à ligação entre o Arco da Calheta e o Jardim do Mar. Sérgio Marques conta ainda lançar o concurso para o projeto de execução e prospeção geotécnica desta empreitada durante o próximo verão. A primeira fase, ou seja, o novo túnel que liga os túneis da Ribeira Funda e do Paulo do Mar, está previsto iniciar-se ainda durante o mandato deste Governo. Esta fase deve absorver 10 dos 22 milhões de euros previstos investir neste acesso problemático. A primeira fase da obra, estimada em cerca de 10 milhões de euros, e que corresponde ao novo túnel que ligará os túneis da Ribeira Funda e do Paulo do Mar, está prevista iniciar-se ainda durante o mandato deste Governo. É isto que temos combinado com a Câmara Municipal e é isto que estamos firmemente empenhados em respeitar. A segunda fase deste projeto corresponderá ao falso túnel, ao túnel aberto entre a Ribeira Funda e a estrada do túnel com o mesmo nome. Intervenção com custo estimado de 12 milhões de euros. Como veem, este é um vultuoso investimento que contamos iniciar ainda durante a pendência do mandato deste Governo e que é um investimento extremamente vultuoso, mas ao qual não viramos cara, porque é fundamental para a segurança, como bem dizia o Sr. Presidente da Câmara, para a segurança das populações do Jardim do Mar e do Paulo do Mar e de todos os que visitam estas duas belas freguesias. Está também em curso o procedimento concursal
para realizar a estabilização do talude sobranceiro da Marginal da Calheta. Será um investimento de mais de 4 milhões de euros numa escarpa muito inclinada, onde a queda de material sólido afigura-se como muito perigosa. Acresce o facto de esta escarpa se situar numa área muito importante para o desenvolvimento do turismo, que, como atrás referi, constitui-se como uma das mais importantes âncoras da atividade económica deste belo concelho. Os milhões para a Calheta, anunciados por Sérgio Marques, em nome do Governo, no dia do Conselho. O Governo Regional quer concretizar no Caminho dos Pretos, entre o Terreiro da Luta e o Palheiro Ferreira, uma faixa de gestão de combustíveis. É uma zona tampão que, explica, uma barreira à propagação do fogo. O objetivo, diz Susana Prada, é diminuir o risco de incêndios e aumentar a segurança das populações. É uma faixa que vai ao longo do Caminho dos Pretos, desde o Terreiro da Luta ao Palheiro Ferreiro, uma área de 400 hectares, em que se pretende, tanto aumentar a segurança da população nestas zonas altas, e a faixa corta-fogo vai ser constituída por vegetação que não arde, ou seja, toda a vegetação acaba por arder, mas que arde com muito mais dificuldade. Portanto, o fogo, ao vir da zona dos eucaliptos com grande intensidade, ao chegar aqui, ou vindo daqui, ao chegar aqui a esta zona com espécies folhosas, ou extingue-se ou passa a propagar-se com baixa intensidade, o que facilita muito a sua extinção. Uma faixa corta-fogo, com uma área de 400 hectares, constituída por vegetação que arde com muita mais dificuldade. Susana Prada, no Terreiro da Luta, explica que é composta por árvores folhosas, pouco combustíveis, como carvalhos, castanheiros e plantas indígenas, devidamente compartimentada por uma rede viária florestal que funciona como aceiro. A ideia é adquirir os terrenos. Já fizemos contactos com os proprietários e já chegámos a acordo. As escrituras vão-se fazer muito brevemente. Depois vamos limpar, retirar a vegetação combustível, os eucaliptos, o mato e as acácias. Fazer zonas de caminhos florestais, tanques de água, bocas de incêndio e depois plantar a vegetação, as folhosas, as espécies folhosas, que, como já vos disse, são pouco combustíveis. A Secretária do Ambiente e Recursos Naturais adianta que os trabalhos de limpeza já estão a ser efetuados num total de 35 hectares e a plantação começa em outubro próximo, não havendo para já uma data para a conclusão. Um projeto a concretizar por fases e que está orçado num 1.200.000 euros. E são vários os acidentes registados nas últimas horas. Por exemplo, um choque entre dois automóveis no centro do Funchal provocou um ferido ligeiro. O acidente registrou-se no cruzamento entre a Rua 5 de Outubro e a Ponte do Bom Jesus. A mulher foi transportada para o Hospital do Funchal numa ambulância da Cor Vermelha, que prestou socorro. Estava consciente, mas tinha ferimentos num braço. Num outro acidente, uma idosa de 78 anos foi atropelada junto ao hipermercado Continente em São Martinho. A roda do carro passou por cima do pé da senhora. Além dos ferimentos, apresentava também escoriações no cotovelo e estava sentada do outro lado da rua quando chegou o socorro. A senhora, ao que tudo indica, estava ali há algum tempo, tinha na mão os dados da viatura envolvida, mas o carro já não estaria no local quando os bombeiros municipais chegaram com uma ambulância para prestar socorro. A vítima foi encaminhada para o hospital onde foi assistida. Há também a registrar um acidente que ocorreu na Boa Ventura, junto à escola. Os danos, aliás, são visíveis na viatura, que se descontrolou e acabou por embater num poste. A violência foi tanta que acabou por cortar o poste de iluminação pública em dois. A polícia esteve no local e tomou conta desta ocorrência, que, ao que parece, não provocou feridos. Por fim, há a registrar um acidente que envolveu um adolescente de 14 anos, que ficou ferido num acidente de bicicleta. Bateu de frente numa viatura ligeira e sofreu várias escoriações. Há suspeita de ter uma perna fraturada. O jovem foi encaminhado para o Hospital do Funchal. Este acidente deu-se no Caminho das Morteiras, no Corral das Freiras. A candidata do PSD à Câmara Municipal do Funchal participou no Fórum Autárquico da JSD, que se realizou na Pousada da Juventude do Funchal. Rubina Leal
Como disse, foi ouvir propostas e sugestões muito válidas de jovens bastante participativos. A candidata foi também garantir que vai apoiar os jovens no arrendamento, pretende reavaliar o IMI e continuar a formação em contexto real de trabalho, já iniciado na Câmara Municipal, onde já participaram cerca de 400 jovens. É uma forma de ajudar, de permitir aos jovens terem uma oportunidade de trabalho, de terem aprendizagem, de ser uma formação não formal. Eu julgo que a Formação Contexto Real de Trabalho foi um programa que iniciei com muito sucesso e pretendo dar continuidade. Uma das outras medidas que eu também acho que é importante, à semelhança de os cartões que foram criados, foi criado quando o meu exercício nas variações anteriores do cartão 65+, o cartão das famílias numerosas, e aquilo que pretendo é criar o cartão municipal jovem, onde permitirá uma série de descontos e de, no fundo, de apoios aos jovens, não só nos espaços comerciais, nos eventos culturais, nas instalações, muitas vezes instalações do próprio município, que é o caso da Frente de Mar, e também na aquisição de produtos online. As promessas de Rubina Leal, dirigidas, desta vez, aos jovens. A participação na greve dos vigilantes nos aeroportos é fraca na Madeira. O sindicato não avança números, apenas diz que, a nível nacional, principalmente em Lisboa, Porto e Faro, a participação é bastante satisfatória. Mas reconhece que no Funchal, Porto Santo e Açores é mais fraca. Armando Costa, do Citava, diz que é complicado falar em números porque há vários turnos. Sobre o impacto da greve, o sindicalista refere que há uma maior aglomeração nos acessos às triagens dos passageiros, mas, como os serviços mínimos estão a ser respeitados, o tempo de espera acaba por ser curto. Apesar de tudo, Armando Costa considera que a greve correspondeu às expectativas. É uma greve de 48 horas que termina logo à meia-noite e que tem como objetivo exigir melhores condições laborais. É que os trabalhadores estão numa situação muito precária e não são aumentados desde 2011. Que não têm carreiras no seu contrato coletivo de trabalho, não têm direito a subsídio de turno, apesar de entrarem às 4 da manhã, mesmo nas horas onde não há transporte. Portanto, estes são trabalhadores que têm uma situação muito precária e nós estamos a falar de trabalhadores que não são aumentados desde 2011. Ora, por outro lado, estamos a falar que em 2004, 2005, passavam nos aeroportos 22 milhões de passageiros. Hoje estamos a falar de qualquer coisa como 40 milhões ou mais de 40 milhões que passam nos aeroportos. O que quer dizer que o trabalho, de facto, aumentou, a responsabilidade destes trabalhadores aumentou e os ordenados são os mesmos. O protesto dos trabalhadores, que garante a segurança dos aeroportos, tem como objetivo exigir a contratação coletiva, melhores condições de trabalho e uma carreira com dignidade. Contactado pela Lusa, o porta-voz da ANA, Aeroportos de Portugal, afirma que o tempo de espera no aeroporto de Lisboa está a ser mais elevado do que o normal, mas não há atrasos nos voos por causa da greve. Isto porque os passageiros acataram as recomendações, por exemplo, chegar mais cedo ao aeroporto e reduzir o número de peças a rastrear no controle de bagagem de mão. Nos restantes aeroportos do país, diz Rui Oliveira, a greve não está a ter impacto. Os vigilantes privados de aeroportos marcaram uma concentração para esta manhã em Lisboa e no Porto. A seleção portuguesa venceu por 4-0 a Nova Zelândia em jogo da terceira e última jornada do Grupo A da Taça das Confederações de Futebol. A equipa, capitaneada por Cristiano Ronaldo, assegurou assim a presença nas meias finais. Em São Petersburgo, na Rússia, os campeões europeus marcaram primeiro por Cristiano Ronaldo, aos 33 minutos, de grande penalidade, depois por Bernardo Silva, aos 37, André Silva, aos 80 e, por fim, Nani, aos 91 minutos. Com este resultado, Portugal somou 7 pontos e venceu o grupo. Cristiano Ronaldo mostrou-se satisfeito com este resultado da equipa e também com a prestação pessoal dentro de campo. Foi um bom jogo. A nível pessoal, acho que ajudei a equipa. Marquei o gol inicial. Tive algumas oportunidades. A equipa acho que esteve bastante bem. Queríamos ganhar, queríamos fazer logo o resultado na primeira parte, isso conseguimos, fizemos 2 golos importantes e depois na segunda parte fizemos mais 2, acho que a equipa esteve bastante bem, num campo difícil, estamos contentes, passamos à semifinal, que era o nosso objetivo e estamos todos de parabéns. A satisfação de Cristiano Ronaldo é agora o segundo melhor marcador de sempre nas seleções europeias. O objetivo nesta competição também foi alcançado. Mas daqui para a frente, diz o treinador da seleção portuguesa, cada jogo é uma final. Em relação
ao jogo com a Nova Zelândia, Fernando Santos, à RTP, disse que a equipa nacional não facilitou. Facilitar é a pior coisa que há, é uma má mensagem que se passa e comigo, naturalmente, os jogadores sabem, eu procuro na realidade fazer uma rotação, mas mantendo sempre um padrão equilibrado na minha equipa. Agora é outra fase completamente diferente, há um resultado que deixa de existir, é por isso que muitas vezes me tenho referido a isso, há um resultado que deixa de existir, o empate não existe a partir de agora, e portanto são finais e as finais só têm uma maneira de as abordar, é ganhá-las. É ser melhores, ser mais consistentes do que o nosso adversário. Como eu digo, sabendo que será um adversário sempre muito difícil, temos que ser muito fortes nos dois aspectos do jogo e depois sermos iguais a nós próprios, ter a personalidade, procurar chegar ao golo e ao mesmo tempo ter um grande espírito de sacrifício, uma grande vontade também de não deixar o adversário fazer isso. Portugal prepara-se agora para uma nova fase na Taça das Confederações. Ainda não é conhecido, no entanto, o próximo adversário da seleção lusa.